E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, o tema do vídeo de hoje é sobre Libertadores. Pois é, o que acontece com o Corinthians nessa competição, né? Eu estou gravando esse vídeo pós-empate contra o Universidad Central da Venezuela. O jogo foi 1-1 em Caracas, um jogo patético do Corinthians, né? E eu estou gravando esse vídeo pós essa partida, porque eu quero mostrar para vocês, galera, nesse vídeo, a minha indignação, a minha raiva, a minha fúria como torcedor corintiano, tá? Em relação a essa competição chamada Libertadores. Sim. Eu tenho uma raiva dessa competição miserável que já me deu muitos traumas e eu quero trazer aqui pra vocês pra gente tentar entender o que acontece com o Corinthians na Libertadores. O que acontece, né? A gente tem um título em 2012, um título invicto, né? Muito legal na época, certo? Mas em outras Libertadores que a gente disputou, no caso, uma vergonha atrás da outra, uma tragédia atrás da outra, coisas surreais dando errado pra gente. Então vamos tentar entender aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Um projeto de PowerPoint que eu tenho aqui no meu computador, tá? É um projeto que eu mesmo criei, tá? Eu sou viciado em PowerPoint, né? Eu criei esse vício depois de fazer um curso técnico em informática alguns anos atrás, né? E eu sou fissurado em projeto de PowerPoint. E eu criei alguns projetos aqui, sabe, pra mim mesmo, sobre alguns campeonatos, né? Eu criei esse projeto da Libertadores, criei um projeto da Copa do Mundo, do Brasileirão, do Mundial de Clubes. Eu tenho alguns projetos aqui, né? E nesse projeto da Libertadores, eu fiz aqui manualmente eu coloquei todas as edições de Libertadores nesse projeto, todas as edições, né? E a gente sabe que a Libertadores começou lá em 60, né? Então nesse projeto, eu vou até mostrar pra vocês aqui, tem mais de 900 slides, tem 938, pois é, eu fiz 938 slides da Libertadores. Como eu falei, eu sou fissurado, é um hobby meu, né? Mexer com PowerPoint é um hobby que eu tenho. Então, eu fiz aqui o projeto da Libertadores, colocando toda a tabela da história da competição. Sim, eu fiz manualmente isso, como eu falei, é um hobby meu. Deu trabalho pra caramba, mas eu fiz aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o meu projeto aqui. E tá aqui, Copa Libertadores da América, né? E tá aqui as edições, desde 60 até a atual em 2025, tá? O que eu quero evidenciar pra vocês aqui, o que eu quero mostrar, né? O que eu quero focar aqui é nas edições que o Corinthians participou da Libertadores, tá? Todas as edições e o que aconteceu em cada uma delas, pra gente tentar entender o que acontece com o Corinthians nessa competição, tá? E claro, nesse projeto que eu fiz aqui, eu mesmo fiz, eu não fui clubista, tá? Então, nos títulos do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, eu coloquei aqui certinho, né? Não fui clubista nessa edição, mas enfim, né? Nesse projeto aqui eu não fui clubista, então tem todos os títulos, todos os campeões. E, infelizmente, a gente só venceu em 2012, certo? Então vamos lá. A primeira participação do Corinthians na Libertadores, certo? Foi lá em 1977. Vamos clicar aqui na edição? 1977. E tá aqui, né? Eu coloco aqui o escudo do time campeão, também coloco os jogadores e tá aqui. Em 77, o Boca Juniors ganhou essa Libertadores e foi a primeira edição que o Corinthians participou, tá? O Corinthians participou porque foi vice-brasileiro no ano anterior. Em 76, a gente foi vice-brasileiro, então participou dessa Libertadores, tá? É a nossa primeira participação. E tá aqui os participantes, né? São 21 ao todo. Nessa época, a Libertadores era completamente diferente da edição atual.
Nessa época era o seguinte, eram 2 times por país, tá? São 10 países na Conmebol, 10 países, certo? E eram 2 times para cada país, mais o atual campeão da competição. No caso, eram 20 clubes, certo? 2 de cada país, mais o atual campeão, que no caso aqui era o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro venceu a Libertadores de 76, então jogou aqui em 77 como o atual campeão. E o atual campeão não jogava a primeira fase, certo? O atual campeão já estreava direto na segunda fase da Libertadores, né? E na divisão de grupos aqui nessa época, era meio que país contra país, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo, tá aqui. O grupo 1 dessa Libertadores era Argentina contra Uruguai. Então eram os times da Argentina contra os times do Uruguai, né? Vocês estão vendo aí Boca, River, Defensor e Peñarol, né? E só passavam um de cada grupo, apenas um. E nessa época, o número de, assim, as vitórias, no caso, as vitórias não valia 3 pontos. As vitórias valia 2 pontos, tá? Nessa época era assim. A vitória era 2 pontos, o empate 1 ponto, tá? Enfim. O Corinthians, nessa Libertadores, participou do grupo 3. E o grupo 3 era Brasil e Equador. Então eram os times do Brasil, Internacional e Corinthians. E os times do Equador, El Nacional e Cuenca. O Corinthians até venceu os times equatorianos em casa, mas ficou em terceiro e foi eliminado, tá? O Internacional foi o melhor e classificou, tá? Aí eu deixo em verde aqui para evidenciar o time que avançou de fase, né? Eu sei que temos um certo preconceito contra a cor verde, mas nesse caso aqui eu não fui clubista nem nada disso, tá? Enfim, é só um projeto de PowerPoint que é um hobby meu, como eu já falei. E aqui na segunda fase, o Boca e o Cruzeiro lideraram os grupos aqui e na final o Boca ganhou. E nessa época, se os 2 primeiros jogos os times empatassem em pontos, tinha terceiro jogo e o terceiro jogo era em campo neutro. No caso, o Boca venceu o Cruzeiro nos pênaltis no Estádio Centenário, tá? E aqui eu deixo as estatísticas da competição, goleadas, artilheiros, jogos, gols, enfim. Então essa foi a primeira edição de Libertadores que o Corinthians jogou. Eliminado na primeira fase, tá? Porém, tem uma coisa que tem que deixar claro aqui, é que nessa época, em 77, o Corinthians, a torcida priorizava o Paulista. Sim, tanto que quebramos o jejum de paulistas nesse ano contra a Ponte Preta, o gol do Basílio, enfim. Então naquela época, a torcida, o clube, priorizava o Paulista, não a Libertadores. Aliás, a maioria dos clubes brasileiros não davam muita bola para Libertadores naquela época, tá? A verdade é essa, então é bom ser colocado aqui. Caímos na primeira fase, mas a prioridade do Corinthians naquela época era o Paulista, tá? Épocas diferentes, né? Hoje a Libertadores importa e o Paulista é irrelevante, hoje, mas naquela época era bem ao contrário, né? Vamos voltar aqui para o menu de edições, né? A segunda participação do Corinthians foi em 91. Pois é, em 91, porque em 90 fomos campeões brasileiros, então fomos para Libertadores, né? 91, o campeão foi o Colo-Colo, né? Foi o único time chileno a ganhar a Libertadores, né? Então é a única vez que algum chileno venceu, né? E de novo, 21 clubes, né? 2 de cada país na Conmebol, mais o atual campeão. E se não me engano, o atual campeão era o Olímpia, né? Do Paraguai. Tanto que tem 3 times paraguaios aqui. O Atlético Colegiales, o Cerro Porteño e o Olímpia, por ser o atual campeão. E tá aqui os grupos, era a mesma coisa de antigamente, né? Tipo, o grupo 1 tinha times da Argentina e da Bolívia. O grupo 2, Chile e Equador. Enfim, só que nessa época aqui passavam 3 para a próxima fase. 3, tá? Enfim, o Corinthians caiu no grupo 3. Eram times do Brasil e times do Uruguai, né? No caso, o Corinthians terminou em terceiro, né? O grupo tinha Flamengo, Nacional do Uruguai e o Bela Vista, né? Do Uruguai também. E o Corinthians passou em terceiro, então acabou classificando. E nesse regulamento aqui, os 3 melhores de cada grupo ia para as oitavas de final e o atual campeão já estava lá, então juntava 16, né? Então o Corinthians passou para a segunda fase, beleza. Aí entramos aqui nas oitavas de final daquela Libertadores.
E o Corinthians, na chave 8, vocês estão vendo aí, caiu pro Boca Juniors. Pois é, tomamos uma surra na Bombonera, 3-1, e no jogo da volta, 1-1, e fomos eliminados. Então, é a nossa primeira eliminação no oitavas de Libertadores, né? A primeira eliminação entre várias nessa fase infernal chamada oitavas, né? Enfim, e na Libertadores aqui, a final foi Colo-Colo e Olímpia. O Colo-Colo venceu aqui o título, né? Enfim, vamos voltar para as edições? Na próxima edição que o Corinthians jogou foi em 96, tá? Em 96, porque em 95 ganhamos a Copa do Brasil, tá? Então, nos qualificamos para 96. 96, o campeão foi o River Plate, tá? 21 participantes naquela época ainda. E o Corinthians caiu no grupo 4, né? Então eram times do Brasil contra times chilenos, né? Como eu falei, naquela época na Libertadores, eram 2 de cada país e nos grupos era um país contra o outro país. Então, nesse caso, era Brasil e Chile. Então, os times do Brasil enfrentando os times do Chile, né? E o Corinthians passou em primeiro, 13 pontos no grupo e foi para a próxima fase, tá? Nas oitavas de final, o Corinthians estava na chave 4, enfrentou o Espoli, do Equador, né? Um time que acho que nem existe mais, sei lá, o Espoli, né? Enfim, e o Corinthians venceu os 2 jogos e foi para a próxima fase, né? Primeira vez do Corinthians avançando para umas quartas de Libertadores, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesse 3-1 do Corinthians contra o Espoli. Sim, nesse 3-1 aí, tá? Para vocês terem uma ideia da dificuldade do Corinthians na Libertadores, para vocês terem uma ideia, a última vitória do Corinthians em mata-mata de Libertadores fora do Brasil foi esse 3-1 contra o Espoli. Vocês acreditam nisso? De novo, a última vitória do Corinthians fora de casa, no mata-mata de Libertadores, jogando fora do Brasil, esse 3-1 contra o Espoli. Depois disso, todo o mata-mata de Libertadores que o Corinthians jogou fora do Brasil, não venceu. Não venceu. Vencemos o Santos em 2012 fora de casa, mas foi no Brasil. Fora do Brasil, em mata-mata, não vencemos desde 96 o Espoli. Para vocês entenderem a dificuldade e a vergonha que é o Corinthians nessa competição, infelizmente, e aí vocês vão começar a entender o tamanho da minha raiva. Desde 96, sem ganhar um jogo fora do Brasil em mata-mata de Libertadores. Fase de grupos até ganha fora de casa, fora do Brasil, mas mata-mata desde 96 essa vitória contra o Espoli. 96 foi o ano que eu nasci, cara. Vamos continuar. Passamos do Espoli e nas quartas de final caímos pro Grêmio, né? 3-0 no Pacaembu e 1-0 no Olímpico, fomos eliminados, né? Que beleza, né? Até que chegamos longe, né? Enfim, e aqui o River Plate venceu a Libertadores. Bom, agora as próximas edições são edições que eu, graças a Deus, não vivi, porque senão eu teria surtado se eu tivesse vivido. Porque a primeira edição que eu assisti do Corinthians na Libertadores foi em 2006, né? Então vamos falar das Libertadores 99 e 2000. 2 eliminações para o Palmeiras. Ainda bem que eu não vi ao vivo. Ainda bem, porque senão, meu Deus. Olha, só olha, quando eu descobri essas eliminações, eu fiquei muito revoltado. Muito. Pô, ser eliminado 2 anos seguidos pro maior rival, sem cabimento. 99, vamos lá. Campeão, Palmeiras, infelizmente, né? E aqui nessa Libertadores, jogamos porque éramos o atual campeão brasileiro, em 98 no caso. E no grupo caímos no grupo 3, ao lado de Palmeiras, Cerro Porteño e Olímpia. Então esse grupo 3 eram times do Brasil e times do Paraguai, né? E o Corinthians passou em primeiro, 12 pontos. Inclusive teve esse 8-2 contra o Cerro Porteño, jogo no Pacaembu. E é a maior goleada do Corinthians na história da Libertadores. Pois é, a nossa maior goleada na competição, esse 8-2 contra o Cerro. 5 gols do Fernando Baiano. Arrebentou aí nesse jogo. Beleza, oitavas de final. Chave 3,
enfrentamos o Jorge Wilstermann da Bolívia, fora do Brasil, empate, 1-1. No Pacaembu, goleada 5-2. Passamos para as quartas de final. Nas quartas de final, chave 2, pegamos o Palmeiras. 2-0 na ida para eles, 2-0 pra gente na volta e eles passaram nos pênaltis. Pois é. Mais uma vez eliminados das quartas de final. Agora pro maior rival, que depois tirou o River e venceu o Deportivo Cali da Colômbia na final, né? Enfim, eu acho que mais ou menos começou essa época o negócio de zoação da Libertadores. Porque o São Paulo já tinha, o Santos já tinha, o Palmeiras ganhou a Libertadores e o Corinthians, né? Eliminados por eles ainda, né? Brincadeira. Vamos voltar aqui para a próxima edição. 2000. Boca Juniors venceu em 2000. Tá aqui os participantes. Pré-Libertadores, coisa e tal. Aqui teve um aumento do número de participantes. Então não tinha mais aquele negócio de times de um país pegar times de outro país num grupo. Acabou esse regulamento. O grupo do Corinthians, grupo 3, tinha América do México, Olímpia e LDU. E o Corinthians fez 6-0 na LDU, liderou o grupo, 13 pontos, enfim. Passamos o carro, né? E nessa época, a gente era o atual bicampeão brasileiro e campeão mundial, né? Ganhamos em janeiro de 2000 o Mundial, antes de começar a Libertadores, né? Então vamos lá. Tinha 8 grupos já era mais próximo do regulamento atual, né? Bom, já era praticamente o regulamento atual, né? 8 grupos e 2 passavam para as oitavas, né? Então já era o regulamento atual aí. Nas oitavas, chave 3 contra o Rosário Central, tá? Perdemos na Argentina 3-2. No Pacaembu, devolvemos o placar e passamos nos pênaltis. Beleza. Agora quartas de final, pegando o Atlético Mineiro, olha aí, ó. 1-1 em Belo Horizonte e 2-1 Corinthians no Morumbi. Passamos para semi. Nossa primeira semifinal de Libertadores, certo? Em 2000. Pegamos o Palmeiras. Essa eliminação me revoltou muito, gente, porque eu vi no YouTube os gols, os lances dessa eliminatória aqui para tentar entender o que aconteceu pro Corinthians ser eliminado, né? Vencemos o primeiro jogo 4-3. No segundo, gente, no segundo jogo, o Corinthians chegou a abrir, no segundo tempo, 2-1 pro Corinthians contra o Palmeiras. Chegamos a abrir 2-1 no placar. Estávamos com 6-4 no agregado. E conseguimos tomar a virada. De um 2-1, foi para 3-2 Palmeiras, foi para os pênaltis. O Marcelinho perdeu o último pênalti e fomos eliminados. Meu Deus do céu. Olha, se você tá assistindo meu vídeo e viu essas duas eliminações pro Palmeiras, comente aí o seu sentimento, cara. Porque se eu tivesse visto isso, eu teria surtado na hora. Puta que pariu, cara. Isso aqui é inadmissível. E olha que era um dos melhores Corinthians da história. Bicampeão brasileiro, campeão mundial. Corinthians que tinha Marcelinho, Ricardinho, Luizão, Edilson. Como que isso aconteceu? E na final do Paulista de 99, o Corinthians atropelou o Palmeiras. Fez 3-0 fora o baile no primeiro jogo. No Paulista. Aí chega na Libertadores e acontece isso. Meu Deus, cara. Aí o Palmeiras avançou pra final e perdeu pro Boca. Bem feito. Boca Juniors sempre lascando com o Palmeiras na Libertadores, né? E o Luizão foi o artilheiro, ó. 15 gols. Caraca, 15 gols aí. Enfim. Próxima edição, 2003. Vamos pra 2003, né? Boca Juniors campeão de novo, né? Boca Juniors papa títulos aí no início do século XXI. Lembrando que participamos em 2003 porque ganhamos a Copa do Brasil de 2002, né? E também fomos vice-campeões brasileiros em 2002, né? Enfim. Mano, olha isso aqui, o Paysandu jogando Libertadores, cara. Ó o Paysandu na Libertadores, gente. É isso aí, ficou em primeiro no grupo, hein? Ficou em primeiro, ó o Paysandu, respeita o Paysandu. Ai, ai. E aqui o Corinthians jogou o grupo 8 contra Cruz Azul do México, Fênix do Uruguai e The Strongest da Bolívia. Passamos em primeiro, 15 pontos. E é isso aí. Oitavas de final. Chave 8, eliminados pelo River Plate. 2-1 nos dois jogos. Mais uma eliminação em oitavas de final. E se não me engano, o Geninho era o técnico da época
E eu acho que ele meio que foi meio que culpado ali pela expulsão do Roger, do Corinthians, não foi? Que ele gritou pro Roger, pega, pega, não foi? O Roger pegou e foi expulso. Não foi mais ou menos assim? Eu não vi o jogo ao vivo, mas se não me engano, pelo que eu vi foi isso. Enfim, né? Meu Deus do céu. Aí chegou na final e o Boca venceu o Santos, atropelou o Santos e foi campeão da Libertadores. Tá aí. Bom, agora 2006. Agora eu posso falar com mais propriedade, porque a partir de agora eu assisti tudo, né? Internacional campeão, enfim, né? Tá aqui a pré-Libertadores e aqui a fase de grupos. O Corinthians jogou o grupo 4, com Tigres do México, Católica e Deportivo Cali. Passamos em primeiro, legal, 13 pontos. Oitavas de final, ficamos na chave 7, contra o River Plate de novo e novamente eliminados para eles, perdendo os 2 jogos. E no Pacaembu, cara, tava tudo certo, 1-0, sabe? Aí chegou no segundo tempo uma tragédia, 3 gols do River, gol contra do Coelho, a torcida queria invadir o Pacaembu. Gente, eu tinha 9 anos, vendo pela televisão esse jogo, meu Deus, cara. Olha, quem esteve no Pacaembu nesse jogo, nesse 3-1 pro River, meu Deus. Meu Deus. Enfim, uma tragédia. E aí na final o Internacional venceu o São Paulo e foi campeão. Enfim, podia ser nossa, né? E nessa Libertadores teve um monte de artilheiros, né? Vocês estão vendo aí um monte com 5 gols. Inclusive o Nilmar, do Corinthians, teve muitos artilheiros essa Libertadores. Vamos para 2010, o ano do centenário. Novamente Internacional campeão. E a gente chupando o dedo, ó que beleza. Nessa Libertadores, jogamos o grupo 1, né? Éramos o atual campeão da Copa do Brasil. Em 2006, era atual campeão brasileiro. Aqui, atual campeão da Copa do Brasil. Fomos o melhor time da primeira fase, 16 pontos. Vitórias magras, mas suficiente para ser o melhor time da primeira fase. E nessa época, nem todos os segundos colocados passaram, tá? Tipo, o Racing do Uruguai não passou. Porque em 2009... teve um negócio de gripe lá no México e times mexicanos que jogavam a Libertadores foram excluídos da competição em 2009 e foram jogados para 2010, né? Então alguns times aqui não passaram para esses times mexicanos entrarem em 2010, né? Que não puderam jogar em 2009 por uma gripe lá no México, né? Enfim. E aqui, acho que 2 segundos não passaram para a entrada do Chivas, Guadalajara e do São Luís, né? 2 times mexicanos que entraram aí. O Corinthians na chave 1, essa tragédia aí. Caímos pro Flamengo. Meu Deus do céu. 1-0 no Maracanã, jogo com gramado encharcado por causa da chuva. Aí um tal de Moacir faz um pênalti, a gente perde, meu Deus do céu. Aí no Pacaembu, a gente abre 2-0 e o Wagner Love faz um gol 2-1 e não conseguimos fazer o terceiro. Mais uma vez eliminados nas oitavas de final. Mais uma vez, oitavas no nosso caminho. E depois o Flamengo até caiu para a Universidade de Chile, né? E na final, o Inter venceu o Chivas 3-2. A gente podia ter ganhado essa Libertadores, cara. Meu Deus do céu. Agora vocês vão ver um show de eliminações por causa da regra do gol fora. Incrível. Agora vamos para 2011. Meu Deus, 2011. Santos campeão, né? Pré-Libertadores, caímos pro Tolima. Ah, que raiva, velho. Meu Deus do céu, cara. Uma crise do caramba nessa época, um 0-0 no Pacaembu, jogamos nada. Aí lá na Colômbia tomamos um sacode. Meu Deus do céu, cara. O Tite quase caiu, o Ronaldo aposentou. Roberto Carlos foi embora, Jusilei foi embora, meu Deus. Só Deus na causa, hein? E aí, no resto da competição aqui, ó. Podíamos ter entrado no grupo aqui, ó. No grupo 7, que era o grupo do Cruzeiro. Não entramos, o Tolima entrou. Caiu até na primeira fase, né? Enfim, deixa eu avançar pra final aqui. Na final o Santos venceu e ficou com o título, né? Aí vamos pra 2012, né? Vamos pra 2012, né? Enfim, aqui tá 2011, beleza? Aqui 2012. Onde tudo deu certo, olha que beleza. Tudo deu certo pro Corinthians.
Tudo deu. Olha que beleza. Campeão Corinthians. Aleluia, irmãos. Tudo deu certo. Olha que beleza. Em 2012, jogamos o grupo 6 com Cruz Azul, Nacional do Paraguai e Táchira da Venezuela, né? Passamos o carro, 14 pontos. Tranquilo, né? Incluindo 6-0 no Táchira, aí no Pacaembu. Oitavas, jogamos a chave 2, eliminamos o Emelec, 3-0. Essa foi a primeira vez que eu consegui ver o Corinthians passar de umas oitavas de Libertadores. O Cássio fechou o gol no Equador e passamos o carro no Pacaembu. Quartas de final, o Vasco. Sofrido, mas passamos. 1-0 no Pacaembu, gol do Paulinho. Na semifinal, a segunda semifinal do Corinthians na história, eliminamos o Santos, 1-0 na Vila, 1-1 no Pacaembu. E finalmente, numa final de Libertadores, aleluia, irmãos, conseguimos ganhar do Boca, 1-1 na Bombonera, 2-0 no Pacaembu. Finalmente, né? Primeira e única Libertadores que a gente ganha. Ai, ai, enfim, né? Agora vamos para a edição seguinte, 2013. Essa edição, Atlético Mineiro campeão. Corinthians participou aqui do grupo, deixa eu ver... Eu passei direto? É, passei. Grupo 5, né? Com Tijuana do México, San José e Milionários. Corinthians passou em primeiro, 13 pontos. No jogo de estreia contra o San José, aquela tragédia em Oruro, a morte do Kevin Spada. E, enfim, o Corinthians passou em primeiro, 13 pontos. Teve, acho que 2 jogos aqui, ou um jogo só contra o Milionários, né? Contra o Milionários, tinha acho que uns 4 torcedores, porque o Corinthians estava punido, não podia ter torcedor no estádio. Enfim, né? Mas 4 conseguiram entrar, porque entraram na justiça, enfim. Aí, oitavas de final, chave 4. Aconteceu isso aí. Amarília neles, é. Perdemos o primeiro jogo, normal, né? Perder no mata-mata de Libertadores fora do Brasil, normal. Perdemos, 1-0. Gol do Martínez. Gol do Martínez, que foi campeão mundial pelo Corinthians. Lembram dele? Pois é, ele fez o gol aí 1-0. E na volta, o assalto. O assalto, o roubo, que não deu nada, né? O Boca passou e não deu nada, né? O Boca avançou e a gente foi eliminado. Podíamos muito ser bicampeões da Libertadores, mas enfim. E no final, o Atlético Mineiro foi campeão contra o Olímpia, enfim. Ai, mamãe, viu? Próxima edição que jogamos, 2015. 2015, iniciamos na pré-Libertadores, né? E eliminamos o Once Caldas, né? Passamos o carro em Itaquera, 4-0, um show. 1-1 na Colômbia, passamos, né? E na fase de grupos, grupo 2 era o grupo da morte, com São Paulo, Danúbio do Uruguai e o São Lourenço, que era o atual campeão dessa edição, né? Corinthians passou o carro, 13 pontos, né? Enfim, de boa. Aí chegamos nas oitavas, ó que beleza. Oitavas, mais uma. Chave 7, Guarani do Paraguai, meu Deus. 2-0 no Paraguai e 1-0 em Itaquera pra eles, cara. Com frango do Cássio no Paraguai. 3-0 no agregado, mano. Gente, essa eliminação, eu acho que é a que eu menos consigo me conformar. Eu não consigo aceitar essa eliminação. Éramos mais time, cara. Porra. Como que foi eliminado desse jeito? Essa eliminação eu não me conformo até hoje. Em 2015. Não me conformo, cara. 3-0 no agregado. Meu. E aí na final o River Plate venceu e foi campeão. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra 2016. Mais um trauma de oitavas de final, claro. 2016, éramos o atual campeão brasileiro. Jogamos, acho que o grupo 8, não é? Isso, grupo 8, com Cerro Porteño, Santa Fé e Cobresal do Chile. Enfiamos o carro, 6-0 no Cobresal, em primeiro do grupo, 13 pontos, né? Beleza. Aí vem a bendita oitavas de final, de novo. Caímos pro Nacional do Uruguai. E no primeiro jogo, foi 0-0. Nem chegamos a perder. Aí pensamos, na volta, vamos ganhar na volta. Na volta é nós.
não é? Vamos ganhar. 2-2, eliminados pela regra do gol fora. Eliminados pela regra do gol fora. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Desagradável. E a gente ia enfrentar o Boca nas quartas de final. Era o Boca do Tevez ainda, se não me engano. Caímos pro Nacional do Uruguai. Porque o senhor Tite resolveu escalar Alain Mineiro na Libertadores. Aí o Nacional pegou o Boca, foi eliminado. Aí o Boca caiu pro Del Valle. E na final, o Atlético Nacional foi o campeão. Ai, meu pai do céu. 2018. River Plate campeão. E adivinhem? Mais uma vez, oitavas de final. Mas em 2018, foi a nossa última eliminação em oitavas, tá? A última. E nessa época, a Conmebol já tinha alterado o regulamento da Libertadores, né? O regulamento de hoje, né? Que são 3 fases da pré-Libertadores. Vocês estão vendo aqui, ó, a primeira fase da pré, a segunda fase da pré e a terceira, né? É esse o regulamento atual que a gente se encontra na Libertadores, né? 3 fases da pré-Libertadores antes da fase de grupos, tá? Então, esse regulamento começou em 2017, tá? Então é isso. Bom, entramos direto na fase de grupos aqui porque éramos o atual campeão brasileiro. Grupo 7, pegamos Independiente, Milionários e Deportivo Lara. Passamos em primeiro, 10 pontos, 2 derrotas em casa, pro Independiente 2-1 e pro Milionários 1-0. Mas, enfim, pelo menos passamos, enfiamos 7-2 no Deportivo Lara fora de casa, com 3 gols do Jadson, inclusive. Beleza, passamos para as oitavas de novo. Chave 3 contra o Colo-Colo. Adivinhem? Perdemos lá 1-0, 2-1 em Itaquera. Gol fora de novo! Gol fora de novo! Sabe por quê? Porque fora de casa, no mata-mata, não faz o que tem que fazer. Mais uma vez, mata-mata de Libertadores. Fora do Brasil, a gente se ferra. 1-0 Colo-Colo. Chega na volta, não consegue. Toma um gol, é eliminado. E se a gente tivesse passado, pegaria o Palmeiras, né? O Colo-Colo pegou o Palmeiras, foi eliminado. Enfim, seriam Palmeiras e Corinthians nas quartas. Aí na final aqui o River venceu no Bernabéu, o título, 3-1. Enfim. Aí próximo, vamos ver aqui. 2020. Ai, mamãe. 2020, o Palmeiras campeão. Que raiva. Ai, meu pai. 2020, a pré-Libertadores, né? Iniciamos na segunda fase como em 2025. Chave 4, a mesma coisa que aconteceu contra o Colo-Colo. A mesma coisa. 1-0 fora de casa, perdemos na Arena 2-1. O Pedrinho foi expulso. O gol do Guarani numa falta inexistente. É incrível, cara. Corinthians do Thiago Nunes, antes da pandemia, sabe, começar de fato ali. Meu Deus do céu, cara. De novo, regra do gol fora. Ai, meu Deus do céu. Aí nessa Libertadores, vou até avançar pra final aqui. Palmeiras ganhou do Santos, meu Deus. 1-0, velho. Ai, mamãe, viu? Vamos voltar aqui. Tá, vamos pra 2022. Flamengo campeão. Ai, ai. Vamos lá. Em 2022, não jogamos a pré, tá? Passamos direto pra fase de grupos. Na fase de grupos, jogamos o grupo... Aqui, grupo E. Com Boca, Deportivo Cali e Always Red. Passamos em segundo. Perdemos pro Always Red 2-0. Meu Deus, na Bolívia. E em São Paulo, era só vencer que o Corinthians era líder do grupo. Até que apareceu Robson, Bambu, ficamos em segundo. Mas beleza, chegamos nas oitavas, chave 2, pegamos Boca de novo. 0-0 nos 2 jogos. No segundo jogo, mais de um time de desfalques, conseguimos levar para os pênaltis e passamos, né? Passamos das oitavas, olha só. Segunda vez que eu vejo o meu time passar das oitavas da Libertadores. Aê! Só que aí nas quartas, choque de realidade,
fomos atropelados pelo Flamengo, né? Na Copa do Brasil, a gente conseguiu competir bem com eles na final. E ficamos perto de ser campeão da Copa do Brasil. Mas na Libertadores, na fase que os dois times se encontravam, o Flamengo acabou com a gente, 3-0 no agregado. Meu Deus do céu, cara. Sem comentários, viu? Aí depois o Flamengo ganhou a Libertadores, enfim. E a última edição que eu quero mostrar pra vocês, 2023. Fluminense campeão. Em 23, jogamos aqui, deixa eu ver. O grupo do Corinthians, passei aqui. Grupo E, contra Del Valle, Liverpool do Uruguai e Argentinos Júniors. Ficamos em terceiro, só ganhamos do Liverpool, perdemos pro Del Valle em São Paulo e no Equador, 3-0 para eles no Equador. Perdemos pro Argentinos Júniors em São Paulo. Fomos pra Sul-Americana aí, ó, ficando em terceiro lugar. Ai, meu Deus do céu, viu? Aí teve que aguentar o Fluminense campeão no final aqui, né? Fluminense campeão. E tá aí, gente. Tá aí as edições que o Corinthians disputou da Libertadores. O que vocês acham disso tudo? Várias eliminações em oitavas. E por muitos motivos. Gol fora de casa, sabe? Muitas eliminações pelo gol marcado fora de casa, que não marcamos, mas o adversário sim. Expulsões, arbitragem atrapalhando, técnicos fazendo escolhas erradas. Simplesmente uma caralhada de tragédias. Só em 2012, que foi um ano surreal pra gente, conseguimos vencer. De resto, é assim, gente. É o Corinthians mostrando que não sabe jogar essa competição. Sabe? E eu fico puto por mostrar isso pra vocês. Mas eu quero mostrar pra gente entender a realidade. Sabe? Entender a realidade. O Corinthians, nacionalmente, é gigante demais. Mundialmente, é gigante demais. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. Então eu quero entender o que acontece na Libertadores. O que acontece em qualquer torneio sul-americano. Porque até na Copa Sul-Americana a gente apanha. Chegamos em 3 semifinais e caímos nas 3. Inclusive nas últimas 2 sul-americanas, caímos na semifinal. Caímos. Em 19, foi pro Del Valle. Eu tô na Sul-Americana, na Libertadores. O que acontece? Aí, como eu falei, eu tô gravando esse vídeo pós-empate contra o Universidade Central na pré-Libertadores. Um jogo horroroso, patético. Pode acreditar, o jogo que vimos na quarta, eu vi várias vezes o Corinthians jogar assim na Libertadores. Contra o Colo-Colo em 2018, que perdemos no Chile 1-0 no jogo de ida, futebolzinho mequetrefe. Não é a primeira vez que eu vejo isso em Libertadores, não é. Aliás, nesse ano de 25, o time já tá jogando mais ou menos desse jeito. Apesar das vitórias no Paulista. Então, enfim, ó, o Corinthians, pode até vencer a Libertadores atual. Pode, claro que pode. Pode vencer. O Botafogo que venceu ano passado, vou até mostrar aqui, ó. Em 24, Botafogo campeão. O Botafogo começou da fase 2 da pré-Libertadores, assim como o Corinthians. E tá aqui, ó. O Botafogo pegou o Aurora, da Bolívia. E também empatou em 1-1 no primeiro jogo, assim como o Corinthians, né? E fez 6-0 na volta. Depois pegou o Bragantino na fase 3, eliminou o Bragantino. E aí depois foi campeão, enfim. Então beleza, em questão de resultado, de classificação para uma fase de grupos, o 1-1 na Venezuela contra o Universidade Central não é uma tragédia. Não é o resultado em si, é a atuação, é o desempenho novamente na Libertadores. O que acontece nessa competição? Quantos traumas que eu relembrei aqui com vocês. Então assim, são coisas que eu quero entender. Eu quero entender o que acontece com o Corinthians nessa competição.
Não sei. Mas enfim. Tá aí, eu mostrei pra vocês o meu projeto, as edições que o Corinthians participou. Só ganhamos uma e no resto uma tragédia atrás da outra. O que acontece com a gente nessa competição que nada dá certo. Então eu quero que vocês escrevam aí nos comentários, sei lá, alguma experiência que vocês tenham nessa Libertadores, os traumas de vocês na competição, enfim, escrevem aí, comentem aí, Fábio, eu comecei a acompanhar a Libertadores em tal ano, e pra mim tal eliminação foi mais traumática, enfim. Pra mim a mais traumática foi em 2006, pelo que aconteceu contra o River no Pacaembu, mas se tem uma que eu não me conformo é em 2015 pro Guarani do Paraguai. Eu não me conformo. Mas enfim, tá aí. Comentem o que vocês acharam aí do vídeo. E, pô, por que o Corinthians é assim na Libertadores, cara? Um time gigante, um dos maiores clubes do mundo. Como, cara? Eu quero entender, eu tento entender, mas... Enfim, é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!